Muito obrigado, muito obrigado. O seu destino já está pré-determinado? E se não estiver pré-determinado, é tudo fruto do acaso, sorte ou azar? E se estiver pré-determinado, não tenho mais nada para fazer, preciso me conformar com o que vai acontecer e ponto final. Este vídeo é continuação da série Abrindo o Canal da Prosperidade. No vídeo anterior já estudamos sobre o mindset, crença, o karma, né, e as interações da mente subconsciente com a consciência da humanidade, etc, etc. Um acontecimento está pré-determinado ou é acaso? Então vamos estudar fatos, né, para chegar a uma conclusão. Um encontro é mero fruto do acaso? E tem um relato no livro do Dr. Massar Tanigatz, de uma moça chamada Ângela. Ela é uma moça muito bonita lá no interior da França. Então, naturalmente, muitos rapazes queriam casar com ela. Ela recebia muita proposta de casamento e ela recusava todas. Um dia, um rapaz nobre da cidade pediu ela em casamento e o pai disse: esse é um bom partido, né? Esse aceita. Ela foi na igreja né, e naquela noite, né, pediu uma orientação para Deus. E aquela noite ela sonhou com um rapaz, né, alto e ela pensou instantaneamente, né, é esse rapaz que eu vou casar, e recusou a proposta de casamento. Depois de um ano mais ou menos, ela encontrou esse rapaz que não morava naquela cidade, estava viajando e por acaso passou por lá. Eles se conheceram e o rapaz ficou encantado com ela, logo pediu ela em casamento e ela aceitou e viveram felizes. O segundo caso é um caso de um sonho. Um farmacêutico francês, ele sonhou no dia anterior com o livro caixa dele. Ele estava fechando o livro caixa e o total de vendas totalizava 36 francos e 50 centavos. Né? Nítido. No dia seguinte, ele até esqueceu do sonho e o movimento até não foi muito bom durante o dia. As vendas estavam bem abaixo daquele número. Mas à noite, à noite, né, o movimento aumentou e entraram muitos fregueses. E quando ele foi fazer o fechamento do caixa às 10 da noite, ele viu espantado que totalizou exatamente 36 francos e 50 centavos. O Sr. Makino era diretor de um banco. Esse banco vendia seguros, né? E costumava premiar os funcionários que tiveram melhores vendas no mês anterior. E selecionava 3 melhores vendedores, né, que tiveram melhor desempenho, e fazia um sorteio. E ele estava pensando, né, quem será que vai ganhar esse mês? Isso era no dia 27 de setembro. O sorteio seria no dia 3 de outubro. E aí ele viu a figura de um funcionário chamado Akio. E ele pensou, poxa, Akio vai ganhar. Né? E ele escreveu isso num envelope, né? Detalhou a hora, como que se deu e guardou esse envelope na gaveta e fechou. E também no dia seguinte tinha uma festa, então ele falou para todo mundo, né? Quem vai ganhar o prêmio vai ser o Akio. Todo mundo falou, será? Ele nem atingiu as metas, né? Não vai nem entrar no sorteio. Mas de repente ele fechou um bom contrato de seguro e participou do sorteio e acabou ganhando
o, o prêmio. Exatamente como o Sr. Makino tinha sonhado, né? Acontecimentos previstos que não puderam ser evitados. Tem alguns relatos nesse sentido. Um senhor oficial da justiça consultou um adivinho. Esse adivinho disse para ele, né, seu destino é morrer picado por uma cobra. A partir daquele momento, aquele oficial da justiça evitava de ir no mato, essas coisas, né? E um dia ele foi transferido para uma localidade, né? E tinha que ir por navio, né? E o navio parava numa ilha. Essa ilha tinha fama de ter muita cobra, então ele nem desceu do navio, ficou no navio, né? Tinha aquela cisma, né? Vou morrer picado por uma cobra. Aí apareceu um vendedor de fruta e ofereceu uma fruta para ele no navio, né? Subiu e ele falou, eu vou comprar essa fruta, e foi escolher a fruta, enfiou a mão na cesta. Quando enfiou, ele deu um grito e, na verdade, tinha uma cobra lá no fundo do cesto e tinha picado o dedo dele. E, em consequência desse picada da cobra, ele acabou falecendo. O barão Hertenbach queria dar um trabalho para o Sr. Heller, né, um trabalho de estudo de cristalografia. E aí ficou relutando, né? E um dia ele sonhou, né? Viu um homem sendo carregado por duas pessoas, né? Ele não ligou muito, né? No dia seguinte foi lá no laboratório onde seu Heller trabalhava, justamente para oferecer o trabalho. Quando chegou lá, viu um alvoroço, viu um homem sendo carregado no cristal, no corredor, exatamente como ele havia sonhado. O Sr. Heller tinha suicidado tomado veneno. Aí ele pensou, né? Puxa vida, né? Se eu tivesse chegado alguns minutos antes, eu poderia ter evitado o suicídio. Depois ele até ficou sabendo que realmente teria evitado, porque o Sr. Heller tinha se suicidado devido ao problema financeiro, problema familiar. E exatamente o Sr. Herlenbach ia oferecer um trabalho, né? Ia resolver o problema financeiro dele. Mas uma força, né? Mesmo podendo ser salvo, algo fez com que se suicidasse antes que a salvação chegasse. O fato de poder prever, sonhar com acontecimentos futuros, né? Por que a gente consegue prever, ver, sonhar com acontecimentos futuros? Se eu posso sonhar, ver, né, pressentir, é porque aquele acontecimento já estava desenhado no mundo mental, tinha um desenho, né? Se fosse totalmente ao caso, não tinha como pressentir, nem ver, nem sonhar. Significa que o subconsciente consegue ver, né? Ver é modo de dizer, mas captar, né? Subconsciente, já estudamos isso no vídeo anterior, em vários vídeos, né? Essa questão da mente subconsciente, a interação, essa parte da mente que toca, né, um no outro. Aqui as mentes se comunicam, aqui a mente subconsciente também é compartilhado, né? Então, o subconsciente individual consegue, de certa forma, captar isso, né? E aí traduzir isso em sonho, em imagem, né? Como o Sr. Makino, do diretor do banco, que viu o funcionário que ia ser premiado. Senhora Elizabeth Town, ela era uma senhora de idade
e costumava passear com um grupo de senhoras de bicicleta. E um dia já foram passear de bicicleta, estava bem longe da cidade, e o grampo da corrente da bicicleta se perdeu, numa estrada de terra. E quando ela percebeu, provavelmente já tinha caminhado, já tinha pedalado um bom trecho. Além disso, um grampinho pequenininho, né? Numa estrada de terra, logo se mistura no pó, pode ficar enterrado. As outras bicicletas podia ter passado em cima, enfim. Era improvável que encontrasse, né? Ia ser um problemão, porque estava longe da cidade, retornar empurrando a bicicleta seria difícil. E ela retornou, andou, né, um bom trecho, todas elas olhando, mas não encontraram. E aí a senhora Elizabeth resolveu fazer uma oração a Deus, né? Deus do universo, né? Deus do amor. Eu tenho certeza que o senhor sabe exatamente onde está o grampo, né? Me ajude a encontrar. Depois da oração, ela caminhou um pouquinho numa direção da estrada e logo em seguida encontrou a corrente. Deus, vós sabeis onde se encontra o grampo. Vós criaste o universo segundo a lei do amor. Essa lei faz que se encontre o grampo. Então, e acabou encontrando o grampo. Senhor Tsutomu Kitamura. O senhor Tsutomu Kitamura era um guia, né? Costumava levar um grupo de pessoas para subir numa montanha. E subiu no Monte Ryubon, em Yamato. Quando chegou lá em cima, o dia ficou muito quente e as pessoas começaram a sentir sede. E tinha acabado o pouco de água que tinha levado, acabou, né? E as pessoas estavam sentindo até mal. Naquele momento, o senhor Kitamura olhou a Deus, né? E quando orou a Deus e deu vontade de caminhar uma certa direção, começou a descer a montanha e ouviu uma voz que dizia: aqui há água. E viu escondido sobre folhas, né, sobre plantação, uma pequena bica, né, onde jorrava água cristalina. Certamente, por um olho humano, não teria encontrado aquela água, mas ele conseguiu encontrar. Conclusão dos fatos relatados. Nosso destino já está pré-determinado, né? Não é obra do acaso. Se fosse obra do acaso, não podia, né, sonhar, nem ver, nem fazer nada, né? Então, aqui está o que determina é o fatos que ocorrem hoje, né? Já estão determinados muitos dias antes, porque são concretizações kármicas, né? Concretização do karma, dos atos e pensamentos do passado. Então já vimos isso na vida anterior. Ela vai, quando encontrar uma oportunidade, uma condição, ela se concretiza como acontecimento. Por isso que é possível ver. O fato de poder ver, na verdade, pessoas ficam muito curiosas, né? O que vai acontecer? O mais importante é plantar uma boa semente, né? Porque se é uma coisa ruim, não adianta ver, né? Vai ficar muito pelo contrário, né? Em vez de ajudar, vai prejudicar, porque vai fortalecer, vai acontecer isso, né? Então, vai piorar a situação e já começa a sofrer por antecipação, né? Se for uma coisa alegre, vai estragar o prazer, né? Então, melhor deixar assim, mal cuidar a palavra que você usa, cuidar o teu pensamento e teus atos, plantar boa semente.
Também vimos pelos fatos que o destino pode ser corrigido, né? Perdeu o grampo da bicicleta por algum, né? Por uma determinação kármica, que seja, mas pela oração foi possível corrigir. Os fatos do presente podem ser modificados no presente com a oração. A oração é verbalização profunda e constante e intensa, né? Por isso que tem que cuidar com aquilo que pensa. A mente do universo atende, né, os pensamentos com suficiente intensidade. Oração não é só quando você dirige conscientemente, né? Fala conscientemente dirigindo a Deus, por exemplo, mas é aquilo que você pensa, né? A palavra pensada é a mais perigosa, é por isso. Você pensa constantemente, né? E o que faz? Pensa coisas ruins, né? O pensamento negativo repetitivo da nossa mente é uma oração que irá concretizar. Por isso que tem que cuidar daquilo que pensa. E, infelizmente, a nossa tendência é pensar acontecimento ruim ou relembrar acontecimento ruim, né? E ficar ruminando. O que tem que fazer é o contrário, tentar sempre pensar de coisas boas. A forma de fazer tem uma lista de pessoas ou fatos bons da tua vida na tua frente, né? Porque aí você bate o olho e fala, aquele dia, aquela pessoa, né? Então isso ajuda, em vez de você tem que disciplinar a tua mente a pensar coisas boas, ser grato. Por isso que a gratidão é a coisa mais importante, né? O primeiro e o mais importante ensinamento é a revelação divina da grande harmonia. Seja grato com todas as coisas do céu e da terra. O fato, né, pode ser modificado pela oração, né? Vai ter que ser uma oração, tem que ser muito profundo, né? Muito intenso, né? Deus é luz, né? Por que é possível? Porque Deus é luz, Deus é amor, né? Vida, né? E quer o bem, né? Deus é luz, o mundo da treva, a ilusão desaparece na proporção que aparece a luz. Se tiver 50% voltado para Deus, o sofrimento diminuirá 50%. Se é 100%, será sem sofrimento. Então, isso é muito importante. Mas você não volta para Deus de um dia para o outro, né? Agora vou voltar. Não funciona desse jeito. Então, isso tem que ser alguma coisa constante, diariamente, né? Shinsokan, meditação, é a forma de você habitualmente voltar, né, para Deus, né? Retornar. Filho pródigo retorna à casa do pai. Esse retorno você tem que fazer diariamente, constantemente. Não é depois que aconteceu o problema que eu falar, vou fazer Shinsokan e vou pedir para Deus. Se fosse só isso, né, não funciona desse jeito, né? Você não consegue. Agora eu vou voltar, né, minha atenção para Deus, né? É como o filho que lembra do pai quando conta bancária está estourada, não tem mais limite do cheque especial, o cartão de crédito também já está estourado. Aí vai lembrar que, né, meu pai. É triste, né? Se eu fosse pai, quer dizer, se meu filho fizesse isso, eu ia deserdá-lo, né? Se lembrar que eu existo quando ele tiver todo complicado, né? Mas é o que as pessoas geralmente fazem, né? Pensa que Deus é um office boy, né? Um quebrador de galho. Tá com problema, vou chamar Deus, né? Para resolver o problema. É um quebra-galho. Deus é um serviçal. Deus não é serviçal, né? Deus é amor, vida, né? Está disposto a te ajudar, mas não é um serviçal que vai quebrar galho quando você tiver tudo enrolado. Sobre escolha do destino.
Nós não criamos necessariamente o nosso destino, mas optamos e decidimos que destino iremos aceitar. Dr. Masaru Taniguchi diz: nós não criamos necessariamente o nosso destino. Criar o destino não porque você tem uma missão, um papel, o mundo é coletivo, então você não pode fazer só sua vontade, né? Você tem que fazer a vontade coletiva, né? Vontade, expressar a vontade de Deus, tem que ajudar a construir um mundo melhor. E aí você também tem que servir, ser útil individualmente. As pessoas medrosas e temerosas escolhem viver à mercê do acaso, né? Elas simplesmente abrem a mão, né, do direito de escolher e se sujeitam a viver ou a ser arrastado, né? Os pessimistas seguem certos princípios que levam a viver uma vida sombria, né? O pessimista é bem assim, né? Eu prefiro ser pessimista, sou realista, né? Eu prefiro pensar no pior sempre, assim não me decepciono, né? Conheço várias pessoas assim. Eu prefiro pensar que vai dar errado. Eu tinha sério problema com esse tipo de pessoas, né? Pessoas que trabalhavam comigo. O pessimista dizia para mim: Orlando, você é otimista demais. Eu dizia: você é pessimista demais. Aí dizia: me prova que se for pessimista vai ser bom, né? Se for, eu vou ser pessimista. Enquanto isso, eu prefiro ser otimista. Os otimistas seguem o princípio que conduz a uma vida radiosa. É melhor ser otimista do que pessimista, né? Os materialistas vivem num mundo sujeito a leis materiais, né? Vive preso, né, à matéria, né? Vive, se sujeita a ser preso à matéria. Segue um princípio, né? Abre mão da liberdade. Os espiritualistas afirmam: sou espírito e o mundo que habito também é espiritual. Por isso, com o poder da mente e do espírito, consigo comandar meu próprio destino. É escolha, né? Por isso que é escolha. Nós não criamos necessariamente nosso destino, né? Assim, exatamente como eu quero, mas eu posso optar e decidir que tipo de vida, né? Que tipo de destino posso viver, irei aceitar. Isso é escolha sua. Seja qual for a lei que escolher, atuará o princípio fundamental da lei universal da causa e efeito. Toda boa ação terá infalivelmente sua recompensa. Quem proferir más palavras terá fatalmente de colher frutos das sementes que espalhou. Por isso tem que cuidar. O que tem que cuidar é a palavra. A palavra, já falamos sobre isso. A palavra que você pensa, né? Pensa. O que você pensa 24 horas e pensa repetidamente. Como pensa repetidamente, aquilo se torna intenso, né? E aí vai causar danos na sua vida. Criamos o nosso mundo em conformidade com os pensamentos que nós próprios concebemos, né? É o pensamento constante que acaba materializando, né? Já dei exemplo, né? Estou de saco cheio, não quero mais trabalhar para os outros, né? Essa é a conversa da sexta-feira na bebida, né? Só que você vai falando isso todo dia, toda sexta-feira, e aí a mente do universo vai dizer: essa pessoa não quer trabalhar para os outros, né? Estou de saco cheio, não quero trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim, né? E aí a mente do universo vai atender, né? É a primeira pessoa que vai ser demitido, né? E depois essa pessoa abre um negócio, um boteco, uma quitanda, né? Como quer trabalhar para si, né? Eu quero trabalhar para mim, não precisa ter cliente, né? Então, a pessoa traça, né? Opta pelo tipo de destino, pela palavra que usa, cuida com a palavra. A oração é um pensamento constante.
Como melhorar a situação? Nós próprios criamos o nosso paraíso, o nosso inferno particular. Né? Nós próprios criamos o nosso paraíso ou o nosso inferno particular. Quando eu vi a primeira vez, isso foi um pouco chocante, né? Meu paraíso, né? Depois diz assim, né? Criar o seu paraíso. Depois eu entendi, né? Essa coisa de paraíso coletivo, todo mundo viver, né? Teus familiares, amigos, né? Isso aí está muito longe, né? Você vai se frustrar, então é melhor você cuidar. Cria, vive teu paraíso. Pessoa do teu lado pode viver inferno, mas você vai viver o seu paraíso. Isto porque as poderosas leis mentais agem de modo a registrar nossos pensamentos e criar formas à ideia que concebemos. Né? Então, as leis mentais registram o nosso pensamento, meu pensamento, né? Pensamento diário, constante, for bom, né? De plantar boa semente, vou colher boa semente. Não somos escravos do acaso, nem do meio ambiente, nem das situações. Né? Já vimos isso pelos relatos e tudo mais. Nós mesmos atraímos o ambiente e situação em que encontramos. Né? A pessoa fala, eu não criei essa situação, esse ambiente, eu não pedi para estar aqui. Não, sua mente atraiu aquele tipo de circunstância, ambiente, situação. Quanto mais cedo você compreender que ninguém além de você próprio pode lhe oferecer o que deseja, mais depressa a sua vida irá melhorar. Isso é fundamental. Quanto mais cedo, né, eu aceitar que sou 100% responsável por tudo que acontece comigo, mais rápido eu consigo melhorar a minha vida. Porque senão você fica na dependência dos outros. Ficar na dependência dos outros, você abre a mão, torna-se uma pessoa medrosa, né? Que abre a mão, escolhe viver à mercê do acaso, né? Fica na mão dos outros. Você vai atrás dos outros, né? Simplesmente segue aquilo que os outros fazem. Você tem que fazer, né? Para poder fazer, você tem que acreditar que você pode fazer. Você é o protagonista principal. Né? Nós mesmos atraímos o ambiente e a situação que encontramos. Eu posso criar o meu paraíso. Neste momento, em nome do poder que possuo, na qualidade de filho de Deus, estou criando o meu próprio paraíso. Tudo que surgir na minha vida no dia de hoje será minha obra. O ambiente ao meu redor também é obra minha. Abençoo o dia de hoje e por isso a minha vida neste dia será abençoada. Acredito realmente que serei próspero, portanto, é impossível não alcançar a prosperidade. Muito obrigado, muito obrigado.